Alô, alô! Professor Gilmar Júnior na área e hoje eu vou falar para vocês sobre frase. O que seria frase para a língua portuguesa, beleza? Cara, a primeira coisa que tu precisa sacar é que frase tem que haver sentido. Não tem outra possibilidade. Para que haja frase, tem que haver sentido. Imagina que eu fale assim para você. João, padaria, sol azul, quente, vermelho de Marte. Será que isso seria uma frase? Você conseguiu entender isso que eu passei, essa informação que eu passei para você agora? Não, você não conseguiu, porque isso não faz o menor sentido. Logo, não é frase, beleza? Para que a gente tenha uma frase, né, tem que haver sentido. Essa frase, pessoal, quando ela vem com verbo, quando está presente na estrutura dela um verbo, a gente chama de frase verbal. Agora, se não houver verbo, se essa frase for composta por qualquer tipo de classe morfológica, tirando o verbo, não havendo verbo, essa frase é chamada de frase nominal. Olha o exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, João estuda no Delta. Safo? Perceba que a palavra em destaque, a palavra estudar ali, você tem a presença de um verbo. Se há a presença de um verbo, há uma frase verbal. Agora aqui embaixo, que dia lindo. Na frase que dia lindo, repare que nós não temos aqui a presença de um verbo. Mas Gilmar, será que a palavra dia é verbo? Cara, tu consegue conjugar a palavra dia? Tu não consegue, né, velho? Como é que fica isso? Vamos lá. Eu dio, tu dias, ele dia, nós diamos, vós diais, eles diam. Não flui. Não tem como. Logo, para que seja verbo, a gente precisa ter essa capacidade de conjugação, coisa que a palavra dia não tem. Então, não é verbo, gurizada, beleza? Neste caso, também frase nominal. Repare o seguinte, que essa frase nominal ou a frase verbal, não me importa o tamanho da estrutura, tanto para nominal quanto para verbal, tá? Não importa o tamanho da estrutura. Eu posso ter frases longas e posso ter uma frase de uma única palavra. Por exemplo, anoiteceu. Uma frase, faz sentido, anoiteceu. Tu sabe que o sol se pôs. Então, anoiteceu. Fez sentido? É frase. Tranquilaço? Então, pega aqui o exemplo aqui, a palavra silêncio. É uma frase. Letra maiúscula, termina em ponto, silêncio, você sabe que há um sentido, né, de não ter falatório, de não fazer barulho e por aí vai. Se há sentido, é frase. Tipos de frase, gurizada. Vamos entender esses tipos de frase. Alguns gramáticos dizem que há 5 tipos de frase, outros gramáticos dizem que pode haver 6 tipos de frase. Nós vamos ver os 6 tipos que aí você vai entender melhor. Vamos lá. Frase declarativa. O nome já fala, é uma declaração. Você declara uma ideia. Essa ideia, essa declaração, ela é de acordo com um sentido afirmativo ou um sentido negativo. Por exemplo, eu falo aqui assim, ó, João estuda muito. Eu estou afirmando que João estuda muito. E eu falo aqui, eu nunca menti. Quando eu falo que eu nunca menti, repare que a palavra nunca dá sentido da ideia de uma negação, tá bem? As frases declarativas são aquelas frases que podem terminar em ponto final ou até mesmo em reticências, beleza? Então tá aqui, ó, ponto final ou reticências. Normalmente, grava o que eu vou te falar agora, normalmente uma frase de sentido negativo, ela vai ter ali, né, haverá palavras de sentido negativo como não, nada, nunca, jamais, nenhum, ninguém. Então essas palavras vão ser ali, né, um sensor para você. Opa, essa frase aqui é uma frase declarativa, mas de sentido negativo. Beleza? Então essa é o primeiro tipo, né? Esse é o primeiro tipo de frase que nós temos aí. Vamos para o segundo. O segundo tipo de frase, gurizada, é a frase interrogativa. Safo? Na frase interrogativa nós podemos ter 2 tipos. A interrogativa direta, quando há a presença do ponto de interrogação, e na interrogativa indireta. A indireta não vai haver a presença do ponto de interrogação, safo? E sim lá do ponto final, esse pontinho aqui, beleza? Onde você mora? Olha esse primeiro exemplo aí. Onde você mora? Estou fazendo uma pergunta direta para você que está aí me assistindo, safo? Então, onde você mora? Botei aqui o ponto de interrogação, havendo um questionamento, havendo um ponto de interrogação, essa interrogativa, ela é interrogativa direta, beleza? Fale onde você mora. Fale onde você mora.
Perceba que agora, nesse segundo caso, não há uma indagação direta ao receptor dessa informação. O emissor, que sou eu, não estou fazendo uma indagação de forma direta, beleza? E aí a gente representa, não deixa de ser um questionamento, segue sendo um questionamento. A gente representa esse questionamento com um ponto final. Então, neste caso, a gente tem aqui um ponto final, há um questionamento, né? Há uma pergunta e a gente está fazendo aí da forma indireta, safo? Então não vai esquecer. Terceiro caso, frase exclamativa. Essa eu quero que você preste atenção, porque é comum o cara confundir uma frase exclamativa com a imperativa, que daqui a pouco a gente vai falar. A frase exclamativa é aquela frase em que ela vai terminar, né, com um ponto de exclamação. Mas não é somente isso. O que vai determinar, de fato, se uma frase é ou não é exclamativa, é se ela transmite uma emoção, se ela transmite um sentimento naquela frase, beleza? Aí sim, ela transmitiu essa ideia de emoção, de sentimento, olhou lá para o ponto de exclamação, fecha o caixão, é frase exclamativa, beleza? Como você cresceu, aqui ó, uma certa admiração, uma certa surpresa, como você cresceu, perceba que existe aí uma entonação, existe uma emoção, não é como você cresceu, não é assim, sacou? Existe uma certa entonação e é por isso que ela termina com um ponto de exclamação. Vamos para o quarto tipo aqui, que é a frase imperativa, e a frase imperativa é aquela que vai denotar uma ordem, vai dar uma ordem, vai te fazer um pedido, beleza? Vai dar uma ideia aqui ó, de determinação, suave, e característica marcante desse tipo de frase é o verbo no imperativo. Lembrando que o verbo no imperativo nós temos dois tipos, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, os dois casos vão, né, caracterizar uma frase imperativa. Olha aqui o exemplo: estude. Estou dando um comando, estou dando uma ordem, ó, estude. Não durma agora, não durma agora. Aqui o não aqui, beleza? Verbo no imperativo, verbo no imperativo. A de cima é o imperativo afirmativo, a frase não durma agora é o imperativo negativo, beleza? A frase imperativa, ela pode ter três tipos aí de terminações, né? Pode terminar em ponto final, ponto de exclamação e até mesmo em reticências. É por isso que você não pode confundir essa exclamação aqui com a frase exclamativa. A frase exclamativa precisa denotar emoção, sentimento. A imperativa é outro contexto, é uma ordem, é um comando, é um pedido, é uma determinação. Suave? Vamos para a próxima aqui, que é o quinto caso, frase optativa. Aqui, a frase optativa, ela é um desejo, ela vai exprimir um desejo. Beleza? Tu chega à sua casa, né, e fala: benção, pai. Seu pai fala o quê? Deus te abençoe, meu filho. Ele está desejando, né, que Deus te abençoe. É um desejo. Então essa frase, Deus te abençoe, meu filho, essa frase é uma frase optativa. Beleza? Ela normalmente termina em ponto ou ponto de exclamação, tá? Exemplo aqui, ó, vá com Deus. Quando alguém vai embora, isso é muito corriqueiro, né? Alguém vai embora e tal, fala: vai com Deus e tal. Beleza. Isso é um desejo bom. Sendo um desejo bom, essa frase é uma frase optativa. Alguns gramáticos caracterizam um sexto tipo de frase, que ela surge dentro aí da frase optativa, que aí seria a frase imprecativa. A frase imprecativa, pessoal, é aquela frase em que o desejo ele não é bom, o desejo é ruim, beleza? Então, se ela der uma ideia de desejo ruim e aparecer na tua prova lá, letra A, frase optativa, letra B, frase imprecativa, você vai marcar aquela que é mais específica. Você vai marcar a frase imprecativa, porque a frase que a banca colocou para você é um desejo ruim, tá bem? Então, em vez de falar vá com Deus, o cara fala assim, ó, vá que o diabo te carregue. Não é assim o cara fala? Então, quer dizer que isso é um desejo ruim. Sendo um desejo ruim, né, a gente tem a frase imprecativa, que seria o sexto tipo de frase pra gente, beleza? Então é isso, pessoal. A gente termina aí o conceito de frase. Eu espero que tenha conseguido aí elucidar, deixar essa clareza toda. Não deixe de seguir aí, nas redes sociais, beleza? O nosso grupo do Telegram tem muitas questões lá. O Instagram que está aqui, né? Por aqui, em algum lugar aí vai estar o Instagram do Delta, o meu próprio Instagram. Havendo dúvida, só mandar lá pra gente e a gente vai responder, beleza? Força!